quero dizer para a população de Turmalina que a minha intenção é deixar a comarca melhor do que eu a recebi, e para isso eu tenho me empenhado todos os dias. Quero mais uma vez agradecer aos municípios, né, pela ajuda que têm fornecido para a gente. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, seja bem-vindo também ao site da Rádio Turmalina. Os endereços estão aparecendo para você aí na tela e seria muito bom que você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse vídeo para que você possa nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue mais longe. Ok, agora aqui na Rádio Turmalina nós vamos fazer contato com o fórum local, nós vamos à sede da comarca conversar com o juiz Júlio Alexandre Fialho Moreira. O doutor Júlio, que nesse momento está lá com a sua equipe no fórum, ele já está em Turmalina atuando à frente da comarca desde o mês de agosto do ano passado. Doutor Júlio, já é possível, após este um ano, fazer uma análise sobre os trabalhos desenvolvidos à frente da comarca de Turmalina, e o senhor acredita que esses resultados atingiram os objetivos planejados, doutor Júlio? Seja bem-vindo. Olha, é complicado a gente falar do resultado do nosso trabalho porque a gente tende a não falar mal, né? A gente gosta sempre da avaliação seja de fora, mas eu dou porque o trabalho foi positivo, né? Muita coisa foi resolvida, né? A comarca ficou 4 anos sem juiz, né? Então havia muito serviço acumulado. Nunca vou esquecer o primeiro dia que eu cheguei aqui, que não tinha onde sentar praticamente. Então eu acho que foi positivo, né? Muita coisa foi resolvida, tem muita ainda para se resolver, mas eu acho que a comarca ela deu uma melhorada muito boa nesse um ano. Ainda tem muita coisa que precisa ser feita, mas nesse primeiro ano a gente avalia que o resultado foi muito positivo. E qual foi a primeira impressão que o senhor teve da cidade, principalmente dos funcionários do fórum local? Olha, eu te confesso que eu não, a princípio, quando eu terminei, porque eu sou do último concurso, né? Certo. Quando inicialmente eu iria para Paracatu, né? Eu ia ficar numa cidade mais próxima da minha região, né? Quando falaram Turmalina, que eu tive que vir aqui de última hora e eu acabei tendo que... Eu pesquisei no Google e não achei nada. Eu confesso para você que eu fiquei com um pouco de medo. Sim. Mas depois que eu cheguei na comarca, eu fui muito bem recebido. Minha mulher foi muito bem recebido. Todos os juízes que passaram aqui, que eu conversei antes de vir para Turmalina, falaram positivamente da cidade. E tudo aquilo que eles me falaram, eu percebi que realmente é verdade. As pessoas são acolhedoras, trabalhadoras, simples. Eu confesso que eu me surpreendi, né? Porque quando a gente fala em Vale do Jequitinhonha, existe o estigma, né? Da pobreza, da miséria. Mas eu confesso que eu me surpreendi, porque Turmalina é uma cidade economicamente muito ativa, né? Capelinha, eu confesso que a região ela me surpreendeu muito, né? E eu vejo que em todos os segmentos uma boa vontade muito grande, né? Desde que eu cheguei aqui sempre tive um ótimo relacionamento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, sempre muito solícitos, nunca tive nenhum atrito, profissionais muito sérios. Os funcionários do fórum nem se falam, todos muito acolhedores, né? As prefeituras, eu vejo uma preocupação, né? Porque a maioria do acervo ela é previdenciária, né? São aposentadorias rurais. Então, quando eu cheguei aqui, eu já vi uma certa preocupação. Eu cheguei aqui no mandato dos prefeitos anteriores, né? Das gestões anteriores, né? De Turmalina.
José Gonçalves de Minas, Veredinha e Leme do Prado. O senhor chegou na véspera de uma eleição. Exatamente, né? E eu senti todos os prefeitos, eles me externaram uma preocupação muito grande. E assim, todas as prefeituras sempre colaboram muito, né? A Prefeitura de Turmalina, por exemplo, ela fez um convênio com a gente, ela custeia um estagiário que nos ajuda muito, né? A atual gestão manteve isso e eu sou eternamente grato porque isso ajuda. As prefeituras de Leme do Prado e José Gonçalves de Minas estão nos ajudando a arrumar uma sede para o cartório eleitoral, que vai melhorar a estrutura física do fórum, né? Algumas coisas que são improvisadas hoje vão deixar de existir. A Prefeitura de Veredinha também tem nos procurado, também conseguindo um estágio custeado pela Prefeitura, né? Então, assim, eu percebo um engajamento muito grande dos órgãos públicos aqui, né? O que é muito positivo, na minha concepção, né? Porque se você não tem um diálogo, muitas coisas que poderiam ser fáceis se tornam extremamente difíceis. Então, assim, eu só tenho a elogiar os representantes locais. Doutor Júlio, na semana passada nós fizemos uma matéria, aqui mesmo na .com Música e Notícia, sobre aquela área do fórum que estava interditada em função de alguns júris populares que estavam acontecendo no Salão do Júri. Então eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como que esse júri é composto, como que as partes do júri popular são integradas. Olha, o Tribunal do Júri, ele é uma exceção constitucional àquilo que o juiz decide. Normalmente, os juízes eles têm a decisão de mérito, né? A gente aprecia, para as pessoas entenderem o que é certo e errado. Só que existem determinados crimes que a Constituição entende que aqueles crimes são muito graves, a ponto de dar responsabilidade só para o juiz. Então eles entendem que a responsabilidade que aquela pessoa seja julgada pelos seus iguais, né? E aí nesse ponto o Tribunal do Júri ele vai julgar os crimes contra a vida, né? Que são os crimes de maior gravidade do ordenamento jurídico, que seriam homicídio, aborto e induzimento ao suicídio. E nesses crimes, quem dita se o réu é culpado ou inocente não é o juiz, são só os jurados, né? A gente só fixa a pena conforme a decisão dos jurados, né? Os jurados, normalmente, eles são cadastrados anualmente, né? Publicado no edital de cadastro. E quando se tem o julgamento, você sorteia quais jurados. Normalmente é um número de 25, mas devido à pandemia, como tem havido grande pedido de dispensa, a gente tem sorteado um número maior, 40 em torno. Para instalar a sessão, você tem que ter um mínimo de 15 jurados presentes. E desses 15 jurados presentes, você sorteia 7, que compõem o conselho de sentença, que é quem no dia faz a apreciação. E é obrigatório a participação do cidadão comum quando convocado para integrar um júri popular? É obrigatório. Ele pode apresentar motivos para não comparecer, como uma viagem programada, no caso da pandemia, grupo de risco, e aí você avalia e esse jurado é dispensado ou não. Mas o que é considerado pela justiça quando a convocação para um júri popular é feita? Há algum pré-requisito que a justiça exija que o jurado tenha, doutor Júlio? Olha, não existe uns requisitos para você ser jurado. O único requisito que se discute na jurisprudência é que a pessoa seja alfabetizada. Porque um dos direitos do jurado é que quando ele aprecia o processo, ele tem acesso aos autos. Então só uma pessoa, evidentemente, que saiba ler, consegue ler o processo aquilo ali e entender, né? Ter um mínimo de compreensão. Esse é o único requisito para ser jurado, né? Quem tem interesse é publicado no edital anualmente de interessados a se inscreverem. A pessoa vem, comparece ao fórum, se inscreve e aí ela fica ali, e aí participa dos sorteios, né? Normalmente esses editais eles são divulgados no site do Tribunal de Justiça. E como que esses júris populares são marcados? Existe um calendário que tem que ser obedecido pela Justiça? Olha, isso tudo depende muito do juiz responsável pela comarca, né? Como a gente está em tempo de pandemia, a gente sofre uma restrição muito grande, né?
Agora nem tanto, mas no início da pandemia estava sendo recomendado apenas processos que envolviam réus presos, né? Tanto é que até agora todos os júris que eu fiz, só um foi de réu solto, né? E aí, no último julgamento eu reuni 3 processos, incluí em pauta, a gente inclui na pauta, incluído na pauta é feito o sorteio dos jurados que podem vir a compor o conselho de sentença. É basicamente isso, né? Há uma intenção de que sejam realizados ainda esse ano, por exemplo, só para você ter ideia de organização, mais 2 júris em setembro, 2 em outubro e 1 em novembro. É uma expectativa. E para o ano que vem, como ainda tem muitos processos de júri pendentes de julgamento, a gente vai solicitar ao Tribunal de Justiça que venha um outro magistrado para a gente terminar de fazer os 10 que ainda vão ficar pendentes. Entendeu? Mas é basicamente conforme a organização do juiz que responde pela comarca ou pela vara. Doutor Júlio, a nossa emissora ela atinge uma faixa bem larga de público entre 25 e 45 anos, mas também a gente tem uma média aí de 15% do nosso público que são pessoas mais jovens, principalmente aqueles que estão aí encerrando o ensino médio. Para essas pessoas, doutor Júlio, que nos acompanham, para esse jovem que está aí terminando o ensino médio e deseja ingressar na magistratura, qual que é o caminho que deve ser seguido? Assim, eu terminei o concurso, fiz o curso de formação em Belo Horizonte, fiquei cerca de 2, 3 meses em Paracatu como juiz substituto de alguns magistrados que estavam de férias, e aqui foi a primeira que eu cheguei em que eu era, digamos assim, o responsável, né? Em Paracatu eu era mais um juiz colaborador do que um juiz que respondia pela comarca efetivamente. Então, de experiência como responsável mesmo, essa foi a primeira comarca. E eu considero que foi a minha primeira comarca porque eu acho que aqui eu aprendi a ser juiz, né? Agora o caminho para ser juiz, você perguntou para a pessoa errada, porque eu nunca... imaginou ser não, minha pretensão, nem direito foi a minha opção inicial de curso. Eu queria fazer contabilidade, não fechou turma, né? Me ofereceram uma bolsa na época em qualquer curso e eu acabei por N razões optando em direito. No decorrer do curso pensei em desistir, mudei. Tive algumas experiências, né? Mas eu tinha a princípio o sonho de ser policial. Meu sonho era ser militar, né? E aí eu fazia concurso para oficial do Exército, oficial da Aeronáutica, oficial da Marinha, Polícia Militar. Mas sempre era algo que tinha alguma coisa que dava sempre errado, né? Teve um que eu reprovei por um 10º na redação. Depois teve um que eu passei, veio a crise de 2009, né? Sim. Depois teve um que eu passei em todas as etapas. No exame psicológico eu tropecei e machuquei o cotovelo. E aí, nesse machucar o cotovelo, eu não consegui concluir a prova, tive que fazer cirurgia. E aí depois disso que eu mudei, né? Que eu já tinha 3 anos de formado, já era advogado há 3 anos, aí eu mudei a chave, né? E acabei que, por uma ironia do destino, acabei virando juiz, né? Mas o caminho, naturalmente, para quem quer ser magistrado é fazer a faculdade de Direito, depois da faculdade ter a prática, que é de 3 anos, né? Essa prática pode ser ou como advogado, ou como servidor público de cargo que exige o diploma de bacharel em Direito, ou experiências jurídicas anteriores, como por exemplo procurador do município, que foi o caso do promotor Júlio, que é aqui da comarca, né? Ele foi procurador do município, depois virou promotor, e depois o concurso, né? E aí é um concurso extremamente extenso, 5 fases, prova objetiva, prova escrita, prova discursiva, sentença. O meu concurso ele já é um concurso tão longo que ele costuma durar até de 6 meses a 1 ano. O meu foi um pouquinho a mais, ele durou 1 mês e meio. Mas é um caminho extremamente árduo, mas eu confesso que nunca senti uma realização maior na minha vida que não seja juiz. Tanto é que eu penso hoje que realmente
ser policial não se encaixaria no meu perfil, né? E é uma profissão que ela te impõe muitas restrições, porque você tem que dar o exemplo, né? Certo. Mas é uma profissão que te permite fazer a diferença em muitos pontos, né? E esse é um ponto muito positivo que eu acho em ser juiz, ainda mais no interior, porque a gente tem uma capacidade de melhorar a vida das pessoas muito boa, muito grande, né? Doutor Júlio Alexandre Fialho Moreira, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da .com Música e Notícia. O nosso endereço para acesso está disponível aqui embaixo na imagem. E o espaço aí, doutor Júlio, fica para as suas considerações finais. Primeiro eu quero dizer que eu fico lisonjeado com o convite, agradeço, fui pego de desprevenido, mas assim, fico feliz, né, pelo convite, agradeço aí, quero dizer para a população de Turmalina que a minha intenção é deixar a comarca melhor do que eu a recebi, e para isso eu tenho me empenhado todos os dias. Quero mais uma vez agradecer aos municípios, né, pela ajuda que tem fornecido para a gente. E é isso, deixar aberto aí o judiciário para uma atuação em prol da comunidade de Turmalina e região. A tecnologia do rádio. Radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia. Gostou?